Você já deve ter ouvido falar de governança corporativa. Mas você sabe por que, apesar de ainda pouco falada no mundo dos fundos imobiliários, ela é super importante para essa indústria? Bem-vindo ao Observatório de Fundos Imobiliários. Aqui a gente estimula e promove conhecimento qualificado sobre questões importantes para o desenvolvimento sustentável e equilibrado da indústria de fundos imobiliários no Brasil. Se você se interessa por FIIs, se inscreva no canal, acompanhe os conteúdos e deixe aquele like para que mais pessoas recebam os nossos vídeos. A governança corporativa é um conjunto de práticas e processos que servem para estimular a transparência da gestão. Ela surge para garantir que em uma relação onde há separação entre a propriedade e a gestão, o gestor seja constrangido a tomar decisões em seu próprio benefício e em detrimento do interesse do proprietário. Portanto, a governança serve para controlar o gestor. Mas por que o gestor precisa ser controlado? Certamente não é porque ele é mal intencionado, mas simplesmente porque, assim como você e eu, ele tem incentivos legítimos para agir de forma auto-interessada. Sim, ele tem alguns interesses próprios. Isso não significa que ele também não tenha interesses alinhados com o proprietário do ativo. Essa é uma relação complexa, que precisa ser reconhecida como complexa. Bem, você talvez já deve ter entendido onde eu quero chegar. Por que a governança é importante para os fundos imobiliários? A relação entre os gestores e os cotistas tem exatamente essa dinâmica. O cotista é o dono do fundo, mas é o gestor quem cuida do patrimônio. Eu vejo alguns investidores de FIIs obcecados com a ideia de que os gestores sempre prejudicam o cotista de forma intencional. Não pode, né? Aí fica parecendo aquele ditado: em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Calma, não é assim. Sugiro que você olhe a coisa com mais lucidez. Nada melhor do que a luz do conhecimento para despertar essa lucidez. A teoria que nos ajuda a entender a dinâmica de relações como essa é chamada teoria da agência. E ela foi desenvolvida por Jensen e Macklin na década de 70. Ela define as partes dessa relação como agente e principal. Agente é aquele que recebe a missão de cuidar do patrimônio alheio. E o principal é o alheio, é o dono do patrimônio. Como o agente é legitimamente autointeressado, surge um problema em potencial. O agente pode, em certas ocasiões, agir em seu próprio interesse e em prejuízo do principal. Mas tudo isso dentro das regras, não estamos falando de fraude aqui. Sabendo disso, o que fazer? Olha, espernear não resolve. O que resolve é criar remédios contra o conflito de agência. E a governança corporativa é justamente um desses remédios. Entendeu por que a governança importa para a indústria de fundos imobiliários? Há quem diga que as normas para a divulgação de informações sobre os fundos, assim como as regras operacionais e contábeis específicas para esses ativos, reduzem por si só o potencial de conflito de agência. Interessantemente, pesquisadores americanos fazem a mesma pergunta sobre os REITs, os irmãos mais velhos dos fundos imobiliários brasileiros. Os fundos imobiliários foram inspirados nos REITs, os Real Estate Investment Trusts. Por isso podemos aprender muito com eles. Podemos aproveitar conhecimento que já existe sobre os REITs e acelerar o aperfeiçoamento da indústria de fundos imobiliários no Brasil. E é isso que a gente vai fazer aqui no Observatório de FIIs. E você, fundo imobiliário é parte do seu negócio? Achou essa reflexão interessante? Então contribua para o desenvolvimento e divulgação de conhecimento qualificado sobre temas de interesse do setor de fundos imobiliários. Assim, vamos construir uma indústria sólida e equilibrada. Saiba mais sobre o trabalho do Observatório de FIIs na descrição desse vídeo.